Fala pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast Caminhos da Medicina. Muito prazer, meu nome é Gabriel Sandrin e esse é o podcast que vai te ajudar a encontrar o seu caminho. Hoje eu converso com ela, doutora Roberta Campos, cirurgiã vascular e especialista em pé diabético. Seja bem-vinda, doutora Roberta. Obrigada, Gabriel. Você sabe que é uma felicidade para mim, é quase uma conquista para mim estar aqui. O tanto que eu queria estar aqui. Primeiro porque eu te admiro demais, admiro a forma como você se conduz na medicina e a forma como você consegue ir além da medicina. Então, para mim, estar aqui com você e conversar hoje, a gente já conversa muito, mas conversar aqui hoje vai ser maravilhoso. Ô, professora, muito obrigado pelo carinho. Eu tô chamando professora porque a doutora Roberta é a minha staff. Eu sou R4, Serviço de Cirurgia Vascular aqui do Hospital Universitário da Federal do Maranhão. Então é impossível eu não chamar de professora, de doutora, né? Vai ser quase impossível, uma tarefa árdua. E a galera não sabe, mas toda terça-feira a gente tem um podcast particular. Pois Na é. nossa cirurgia já rola esse podcast, só não é gravado. E eu vou contar para todo mundo, já que a gente está aqui. Eu ameacei eles não operar mais se ele não me deixasse vir aqui ao podcast. Então, eu estou aqui por livre e espontânea pressão que o R4 não ia operar nesse ano se não me trouxesse no podcast, né? Não, na verdade, assim. Não tô dizendo que a staff tá mentindo, eu já se corrigindo. A verdade é que a gente já queria trazer sim. Só que durante o final do R3 para R4 fica uma loucura, então só agora que realmente deu para trazer a senhora. Mas como eu lhe falei, a intenção do podcast é tentar dar uma luz, porque a gente sabe que hoje a vida tá dando diversas possibilidades de caminho, dentro da medicina, fora da medicina. Antigamente, no Fordismo, era muito mais fácil escolher a cor do carro, né? É, Era preto ou azul, aí o cara ficava em paz. Quanto mais escolhas a gente tem, mais estressado a gente fica. E aí começa a ter dilemas, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Isso gera um sofrimento. Isso fora da medicina, de maneira geral, e dentro da medicina também. E eu sei que tem muitos estudantes de medicina que estão passando por isso. Estão nessa angústia, não saber qual caminho seguir, será que é melhor, será que é pior? Para quem quer ter esse estilo de vida, para quem quer ter filhos, para quem quer. Muitas pessoas, meninas, rapazes, muita gente está com esses diversos dilemas e às vezes o nosso papo pode dar uma luz ali para quem está assistindo a gente. Então, a nossa história vai ser, na verdade, a sua história. Como é que começou a sua vida na medicina? Teve alguém que lhe estimulou a fazer? Pai, mãe? É a primeira médica da família? Como é que tudo começou? na verdade, assim, eu fui a primeira médica da família. A gente tinha na minha família uma técnica em enfermagem e grande parte do estímulo veio do meu pai. Não sei nem se não era o sonho dele ser médico, mas um argumento que ele usou para mim que funcionou foi que ele falou o seguinte: olha, dentro da medicina, você depois pode escolher diversas especialidades. Então, você não está escolhendo uma coisa que vai te limitar. Ali dentro, você também pode ter outras escolhas. Então, se você não quiser ter tanto contato com o paciente, você vai fazer patologia. Se você gostar de computador, vai fazer radiologia. Se você gostar de cirurgia, você vai ser Qual a cirurgião. profissão do seu pai mesmo? Meu pai era bancário. Caramba, ele já tinha uma visão além do... Ele é uma Ele pessoa, tem assim, a frente do... muito inteligente e um verdadeiro. Ele é meio pensador mesmo. E ele acha. É lógico Ele consegue que entrar em outras bolhas mesmo sem ter vivência, né? No caso da ele medicina. via a segurança financeira que a medicina poderia me trazer, mas ele acreditava que dentro dessa segurança financeira eu ia encontrar um local de bem-estar também, onde eu ia me reconhecer. Porque na época eu cheguei a falar em fazer engenharia, gostava muito de matemática, mas ele achava que engenharia para a mulher eu poderia ter dificuldades mais tarde. Era a visão dele naquela época. E, de Sim. certa forma, quando ele me falou que meu campo ainda continuava aberto dentro da medicina, eu achei que era um argumento que valia a pena tentar. E, na verdade, assim, eu gosto de gente. Eu gosto muito de gente. Eu sou curiosa por pessoas, por sentimentos, por pensamentos. E a medicina, ela me expôs a isso, a conhecer pessoas. E eu não, me lembro na primeira vez que eu fui para um hospital com um jaleco branco para entrevistar um paciente, a primeira anamnese. Quem faz medicina sabe, a primeira anamnese é uma coisa muito difícil, porque você chega perto de uma pessoa que você nunca viu na vida, um estranho, e começa a perguntar coisas íntimas para Sim. ele. E você pensa assim, por que que essa pessoa vai me responder isso? E de repente aquela pessoa, sem nenhuma dificuldade, te abre a vida dela.
E aquilo para mim foi tão estranho, mas naquele momento eu entendi o poder do jaleco. Que aquela pessoa ela não estava falando comigo, ela estava falando com o meu jaleco. Ela tava se expondo porque ela acredita que a pessoa que bota aquele jaleco, ela tá ali para ajudá-la, ela tá ali para ajudar a resolver o problema. Tem E ela respeito por tudo que ela vai informar, né? Ela e não vai protege. usar aquilo contra ela. Sim. Então, por exemplo, a pessoa fala uma coisa muito íntima da vida dela, coisa que talvez ela não falasse para o melhor amigo, não falasse para os pais. E mas foi muito claro para mim naquele momento que aquilo não era um poder meu, era um poder do jaleco. E o tanto que eu precisava respeitar aquilo. E aí, da medicina, eu entrei querendo ser oncologista. E quando você quer fazer uma coisa, você vai indo para aquela direção. E comecei a acompanhar alguns hospitais. E aí é o problema de você ser o primeiro médico da família. Quando você faz as coisas sem orientação, você corre riscos que outras pessoas orientadas não correm. Eu comecei a acompanhar lugares ruins, pessoas que não estavam sabendo me orientar. E aí eu fui me desanimando da oncologia. Depois disso, eu encontrei professores maravilhosos que, ai, se eles me virem aí algum dia, a Mônica e o Rogério, beijo para eles, professores muito amados. Jubel, meu professor de psiquiatria, que foi, assim, 3 pessoas que foram muito importantes no sentido de que, assim, a Mônica era endocrinologista, ela me fez me apaixonar pela endocrinologia. O Rogério era nefrologista, mas ele cuidava de hipertensão lá no setor. E o Jubel era psiquiatra. E esses 3 contatos me fizeram gostar muito de diabetes, gostar muito de hipertensão e ter uma visão de olhar o paciente que eu não poderia ser só um ser humano ali. Eu tinha que aprender mais sobre o ser humano para entender aqueles pacientes. E fui até uma certa parte da faculdade achando que eu ia ser endocrinologista. Um dia, era carnaval, eu tinha uns colegas que acompanhavam um grupo de cirurgia vascular e eles queriam ir pular carnaval. Eu já namorava desde o 2º período de medicina. Eu e meu namorado, a gente não era de carnaval. Aí pediram para nós 2 ficarmos no lugar deles, para eles poderem ir para o carnaval, acompanhando um grupo de cirurgia vascular. E no sábado de carnaval teve uma amputação de coxa de urgência. Primeira cirurgia da minha vida foi uma amputação de coxa. Entrei na cirurgia, fiquei segurando o membro. Aí aquela parte que a gente conhece, né? Na hora que ela era uma mulher fazendo. E doutora Lúcia. Na hora que saiu o membro, foi um misto de choque, de uma perna sair na sua mão, e ao mesmo tempo de curiosidade. O que é isso? Por que tá fazendo isso? Como é que funciona isso? Como é que ver aquela mulher serrando um osso, aquela mulher para mim pareceu grande, forte. Ela era uma mulher muito bonita. Ela ainda é uma mulher muito bonita. Sim. Ela é uma mulher muito bonita e eu olhei aquilo tudo e falei, meu Deus. E aí pedi para continuar acompanhando. Quando chegou no final da faculdade, eu fiquei com essa dúvida: endócrino ou cirurgia vascular? Um é clínica, outro é cirurgia. Eu não podia nem fazer a mesma residência básica. Mas eu sempre gostei muito de ser independente, de resolver meus próprios problemas. E eu percebi que na endócrina eu gostava muito do diabetes, mas eu não gostava dos outros. Eu não gostava da tireoide, eu não gostava dos problemas de crescimento, dos hormônios, da obesidade. E aí eu resolvi me enveredar pela cirurgia vascular. Sim. E cheguei aqui. Isso em qual período, mais ou menos, que a senhora começou a decidir a olhar para a cirurgia vascular com o olhar de talvez seja uma carreira na minha vida? Foi no começo da faculdade? Foi no meio? Só disse que no segundo ano, né? A questão do carnaval aí. Esse do carnaval, não sei se foi no segundo ano, não. Eu já devia estar mais para frente. Eu já estava mais adiantada. Ah, sim. Mas eu fiquei acompanhando eles, mas ainda acompanhando eles, não achava que eu ia fazer endócrino. Sim. Eu decidi entre endócrino e cirurgia vascular no último ano, na hora de fazer a inscrição. Mas a decisão já foi pela vascular, não foi nem pela cirurgia. Eu vou deixar rolar se é plástica, se é prócto, se é... Já foi mais específica a sua decisão, já minha decisão era pela cirurgia vascular, mas eu nunca fui uma pessoa que toma decisões e fecha as portas. Sim.
Eu acho que é importante a gente tomar decisões, é importante a gente aprender, é importante a gente ter conhecimentos, mas é sempre importante a gente saber que a gente pode estar errado. Sim. Então, a senhora estava Então, aberta a se... eu cheguei a pensar no final da cirurgia geral em fazer urologia e cirurgia plástica. A uro, a mesma coisa. Pessoal, Não é mulher na urologia, isso não vai dar certo. Não tinha uma paixão enorme por aquilo para também ficar. Porque a gente briga pelas coisas quando é muito importante, mas. Uhum. E a plástica, ela me atraía pelo aquele mundo que a plástica leva de beleza, de glamour, mas a vascular, no final das contas, batia mais forte. Sim. Eu gostava do que eu tinha na vascular. E aí a senhora já prestou prova para cirurgia, já focando na vascular. E aí como foi a sua vivência dentro da cirurgia geral? A senhora disse que no finalzinho talvez se balançou um pouco pela uro ou pela cirurgia plástica. Em algum momento dentro da vida cirúrgica, a senhora pensou em desistir? Pensou em volta? Todo dia. Todo dia. Quando eu cheguei na cirurgia, eu fiz a minha residência no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo. Sim. É um hospital do SUS, um hospital muito grande. E no meu primeiro dia na residência era uma sexta-feira. Eu achei que eu fosse lá, ia conhecer o hospital, ia voltar para a gente. Num dia você é interno, ninguém nem te olha no hospital, no dia seguinte você é o R1, que faz tudo peça no fundamental hospital. Exatamente. Eu achava que eu ia conhecer o hospital e ia voltar para casa. Trabalhei o dia inteiro, o dia todo trabalhando. E quando a gente chegou no final do dia, que tinha uma reunião, que se reuniu com os chefes lá, eu era a única mulher dentro da sala. Porque tinha, depois chegaram mais duas residentes, mulheres, e tinha uma R3 que também era mulher, não sei por que ela não estava lá no dia, mas assim, tinham 27 residentes e eu era a única mulher. Caramba, 27 de cirurgia geral. De cirurgia geral. Porque tinha R1, 12 R1, 9, 12 R2 e mais os R3, que não eram 12, tá. mas. Entendi. Então, todo mundo homem. Era uma fase diferente de agora, que a gente vê muita mulher. Misturado. Então, assim, era mais complicado. E tinha tinha dois grupos entre os meninos. Os que achavam que eu ia desistir e os que tinham certeza. Em algum momento essa menina vai desistir. E eu vou contar uma coisa aqui que eles não sabem. Eles vão descobrir agora. A gente foi para essa reunião e era uma sexta-feira, final da tarde. E eles viraram assim e falaram assim: quem vai fazer o plantão de hoje à noite? Era como se fosse assim: você tá às 6 horas da tarde, quem vai fazer o plantão daqui 1 hora? Sim. Aí eu virei, eu. Olharam assim pra essa mulher. Ela pegou o plantão. Mas eu tava com tanto medo de pegar o metrô para voltar para casa do meu tio, porque eu não conhecia São Paulo, eu não tinha. Que eu falei assim: era melhor ficar dentro do plantão do que arriscar pegar o metrô lá fora. Então eles olharam aquilo, acharam. Depois eles Essa é corajosa. Corajosa nada, tava morrendo de medo de ir embora para casa sozinha. Uma coragem disfarçada de. A gente tem que manter o carão, né? Fingir que tá tudo bem. Mas na verdade eu tava morrendo de medo. E aí, dentro da cirurgia, tinham aquelas pessoas que, é mulher, vamos ajudar, que bonitinha. Uhum. E tinha aquelas pessoas que, como assim ela quer invadir o nosso lugar, né? Sim. Se ela vai ser mulher aqui, ela vai ter que trabalhar que nem a gente. Só que às vezes as pessoas não percebiam que não vai trabalhar que nem a gente, eles se cediam um pouco. Sim. Porque assim, tudo bem, vai trabalhar que nem a gente. Você já teve cólica? Sim. Você já veio para o hospital com cólica? Você já passou 36 horas de plantão com cólica? Então, o que vem a gente não é nas mesmas condições, né? Não é a mesma condição. Não sou a favor de coisas diferentes, não. Sim. Mas eu não acho que homens e mulheres são iguais. E às vezes, às vezes que eu senti o preconceito, eram coisas assim, que não é que a pessoa sabe que está sendo preconceituosa, mas ela te trata diferente do que ela trataria o colega homem. Mas assim, ainda foi super tranquilo, porque durante a geral e principalmente na vascular, nosso chefe era o Dr. Adnan Nasser. Ele nunca foi um chefe. E é engraçado, porque o Dr. Adnan já tinha uma idade mais avançada, mas ele nunca foi machista. Machista conservador. Ele sempre nos tratou. Eu fui sentir um pouco mais o machismo, talvez, depois que eu saí da residência, nos hospitais e tudo. Mas uma vez eu vi um desembargador negro falando sobre racismo,
E perguntaram para ele assim: o senhor já sofreu racismo? Ele falou: hoje que eu sou desembargador, não. Mas no passado já. Mas eu não tenho nada a ver com o que fazem comigo. O que eu tenho a ver com como eu respondo aquilo que fazem comigo. E eu nunca me deixei abater pelo que vinha contra. Eu tinha que continuar com ou sem porque o racismo sempre vai existir, o machismo sempre vai existir. Ele vai ficar aí, uma ou outra pessoa vai ter de vez em quando. Mas a nossa função é não se submeter àquilo, é não deixar aquilo nos atingir. Uhum. Então, às vezes que alguma coisa aconteceu, várias vezes você sai dali da residência. A residência é muito dura. Ela é dura pelo cansaço, pelas horas de trabalho, pela quantidade de aprendizagem um período tão curto. Só uma outra observação. Nesse período, a senhora aprendeu a morar sozinha? Ou não? Já morava só na faculdade? Eu sou de uma cidade pequena. Então, eu fui morar sozinha. Eu fui fazer o terceiro ano. Juiz de Fora, né? Eu sou de uma cidade chamada Valença. Ah, não, Valença que é interior do Rio de Janeiro. Faz fronteira com Minas Gerais. E aí, dali... A senhora é carioca? Ela é do Rio? O podcast tem quanto tempo? Eu nasci em Brasília. Meu Deus do céu. Eu nasci em Brasília, fui morar no interior do estado do Rio, divisa com Minas Gerais. Mas é toda mineira Minha família é toda mineira. Meus pais Sim. foram para Brasília para trabalhar, mas depois voltaram. Então, eu fui para Juiz de Fora para fazer o terceiro ano integrado, que antigamente tinha isso, né? Ah, entendi. Aí, terminei o terceiro ano, passei na faculdade, terminei a faculdade e fui para São Paulo. Então, eu já morava sozinha desde os 16 anos. A minha pergunta era em relação ao desafio de toda a carga da residência que já tem, se além disso estava tendo o desafio de aprender a morar sozinha. E não tanto, né? Porque já tinha a faculdade, já tinha... Isso é muito engraçado. Meu pai, ele sempre falava assim, eu quero que meus filhos... Quando a gente voltou de Brasília pro interior, ele falou assim, não, eu quero voltar pro interior porque eu quero que meus filhos tenham raízes. Eu quero que eles saibam de onde eles vieram. E eu falo pro meu pai, pai, tudo que você conseguiu foi criar asa na gente. Porque eu sempre quis sair. Então, eu tinha a certeza de onde eu queria fazer minha residência em São Paulo. Quando eu terminei a faculdade, eu comecei a namorar no segundo período. A gente já estava namorando há 5, quase 6 anos. E eu falei para ele, eu falei, olha, se depender de eu ir para uma cidade e você ir para outra, eu vou escolher a minha residência em São Paulo. Ou você vem para São Paulo comigo, ou a gente vai ficar... Não ia terminar, mas ia ficar namorando à distância, que é quase a mesma coisa. Que deixa é uma situação complicada. E acabou que ele queria muito ir para Belo Horizonte, que ele gostava muito de BH. Uhum. Mas no final ele passou em BH, passou em São Paulo e acabou vindo para São Paulo também comigo. Ficamos em residências diferentes, mas ficamos pelo menos na mesma cidade. Sim. Agora sim, no R1... Não dá nem tempo de ir. Quando eu fui conhecer o hospital do R1, o R2 falou para mim assim, tem cama? Vende. Tem namorado? Termina. Não dá tempo no R1. Não dá tempo de dormir, não dá tempo de namorar. Esquece isso. E é verdade, no R1 a gente trabalha demais. Mesmo morando junto, parecia que era a distância, né? De tão intenso que... Não, mas eu não morava junto. Não, morando junto, assim, na mesma cidade. Ah, sim. Não junto... Eu falava pra ele, não, eu não vou morar junto até a gente casar, porque esse negócio de morar junto antes não dá certo. Era a minha cabeça. Sim. E acabou que foi mentira, a gente acabou... Morando junto. Um ano só antes de casar, mas acabou morando junto. Sim. E foi engraçado isso também. Ele acabou, ele fez vascular também. Uhum. Aí ele acabou a vascular e eu queria fazer a endovascular. E ele queria ganhar dinheiro. Aí ele falou assim, não, eu não vou fazer endovascular, eu quero ganhar dinheiro. Eu falei, eu quero fazer um ano de endovascular. Só que aí como é que fica? Ele tinha que sair do lugar onde ele morava e eu tinha que ficar lá no mesmo lugar que eu tava. Ele botou um lençol na cama, pegou toda a roupa dele, botou dentro desse lençol. Juntou como se fosse uma trouxinha do pessoal do interior. Saco de Papai Noel, tudo juntão. Botou no carro e apareceu na minha casa. Olha, eu sei que você não quer morar junto, mas eu não tenho pra onde ir. Ou você me aceita ou eu vou ficar na rua. E aí eu falei, então entra. E aí a gente começou a morar junto. Um ano depois, quando eu terminei a endovascular, a gente casou. Certo. Vamos já chegar também nessa parte, só conectando, tentando costurar as duas histórias. A senhora fez geral no Santa Marcelina e vascular também. E endovascular tudo. E endovascular tudo. Toda a formação cirúrgica foi no Santa Marcelina. E realmente, diz que a uro e a plástica chegou ali a dar uma certa balançada, mas depois acabou indo pela vascular de fato. Quando chegou na vascular, sua vida agora, nesse momento, era de fato aquilo que a senhora estava
imaginando, criando expectativa, ou teve algum balde de água fria, teve algum momento que não, caramba, de repente não era bem isso. Gabriel, o caminho para se frustrar é criar expectativa. Né? Então, assim, a gente às vezes cria expectativa de glamour em tudo. No casamento, na profissão. E a gente conversa muito sobre isso, você sabe. Vamos conversar agora com o pessoal que vai assistir, todo mas mundo vai conhecer, você sabe mais ou menos o que eu penso. A gente tem que saber o porquê das coisas. O porquê você escolhe fazer determinada coisa. Então, o que que... eu sou muito filósofa, você sabe disso. E eu brinco que eu faço dia filosofia até no supermercado. Lá em São Paulo tem o Pão de Açúcar, que aqui não tem, né? Sim. Eu não sei se ainda é, mas na época que eu morava lá, o logo do Pão de Açúcar era assim: o que faz você feliz? E eu me lembro de chegar para passar minhas compras, olhar assim, aquele negócio escrito assim: o que faz você feliz? Eu falava: caramba, que pergunta linda para estar num negócio de supermercado, né? Porque a gente não costuma muito perguntar isso. Quando você vai escolher o seu caminho na medicina, você pergunta o quê? O que dá mais dinheiro? O que eu vou ter mais tranquilidade? O que tem mercado? O que tem espaço? O que tem mercado? Uhum. O que tem... O que dá pra... O que tá cheio, o que não tá cheio. O que te faz feliz? O que você gosta na medicina? Eita. Você gosta de ajudar pessoas? Gosto. Você gosta de rotina? Você gosta de coisas novas todos os dias? Você é curioso? Você gosta de digital? Você gosta de novidade? O que faz você... Tem um filósofo que ele fala o seguinte, que a gente tem que passar a vida inteira procurando o que a gente gosta de fazer. Aquilo que quando você está fazendo, você esquece da vida. No dia que você descobrir isso, para trás nem para tomar impulso. Aí um dia eu me perguntei assim, poxa, mas não sei o que eu gosto. Pois é, então o meu dia a dia vai ser descobrir o que eu gosto. Como é que a gente descobre o que a gente gosta? Experimentando, se expondo. A minha geração é uma geração muito difícil, porque a geração X é uma geração que tem muito medo de errar. Então a gente tem muito medo de se expor. Né? Eu tô aqui num podcast contigo. A minha geração pensa o seguinte: eu tô aqui com meu residente, aí o que vão falar? Vão falar que eu tô blogueirinha, vão falar que eu tô querendo aparecer. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com você, eu gosto de estar com a juventude, eu gosto de ver o que os alunos... Viver uma experiência nova. E isso me faz viver experiências novas. Eu gosto disso. Então, assim, quando você gosta de uma coisa, as pessoas podem falar o que quiserem, você não vai sair daquilo, porque é o que você gosta. Sim. Só que, vamos pensar naquela outra frase, é 1% inspiração e 99% de transpiração. Você tem que gostar tanto desse 1% que esse 1% vai te fazer aguentar os 99% de transpiração. Então, ele vai aguentar ele vai te fazer aguentar o cara que é racista, o cara que é machista, ele vai te fazer aguentar a pessoa que te julga, ele vai fazer você... Porque é importante para você. Tem um livro chamado O Sentido da Vida? Não vou lembrar, Viktor Frankl. Depois eu vejo aqui. O Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que foi para o campo de concentração. E lá no campo de concentração, ele começou a observar as pessoas e a partir dali ele desenvolveu uma forma de tratar transtornos de trauma chamada logoterapia. Ele foi o desenvolvedor da logoterapia. O que é a logoterapia? É você fazer tratamentos baseado na pessoa dar um sentido para a vida dela. E o que o Viktor Frankl falava? Que a vida pode até não ter sentido, mas não é proibido você dar um sentido para ela. Você pode dizer qual vai ser o sentido da sua vida. E você pode trocar de sentido a hora que você quiser. Por que ele falou isso? Porque ele percebeu que dentro do caos que eram os campos de concentração na Polônia, as pessoas que conseguiram sobreviver, que conseguiram seguir em frente, não eram os mais fortes, mas os mais fortes de mente. Eram aquelas pessoas que eram capazes de abstrair todo aquele caos, aquele sofrimento, e conseguiam botar. Então tem um amigo dele que consegue, ele fala assim: eu quero sair daqui porque eu quero rever a minha coleção de não sei o que lá de geografia. Pode ser bobo para você, mas isso fez ele sobreviver ao campo de concentração.
O que é mais parecido com um campo de concentração do que o R1? Ele Então, consegue assim, não perder o alvo, né? Ele consegue ter aquele e a gente conversa muito disso lá âncora. na cirurgia. Tem algumas perguntas que são chaves. Uma é o porquê. Por que que eu tô aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Por que que eu quero isso? Isso me faz bem? Eu preciso enfrentar essa dificuldade para chegar onde eu quero? Ah, então eu vou enfrentar. Vai ser o 99% de transpiração para eu chegar lá onde eu quero. Agora, será que eu tô aqui só para ganhar dinheiro? A única forma de ganhar dinheiro é isso aqui? Aí o 99% desmorona em cima do 1%, né? Não segura. Porque assim, você não vai conseguir fazer muito tempo uma coisa que te causa mal. Não consegue. E uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo e com as experiências que eu fui tendo é que as pessoas com quem a gente está são muito importantes. Existem coisas muito óbvias, mas que a gente precisa acreditar. Às vezes a gente acha assim, a gente quer criar a roda, e mal a gente sabe que a gente só precisa fazer a roda girar, ela já está criada. Então as pessoas falam, ah, nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente convive. A gente sabe disso, mas a gente não seleciona as pessoas com quem a gente convive. É. A vida vai levando, né? Tu vai caindo naquele ambiente. Então, assim, se você diga-me com quem andas que eu te direi que tu és. Se você quer fazer uma coisa X e você anda com um coleguinha que faz coisa Y, ou você não vai fazer o X bem feito, ou você vai acabar fazendo o Y. Então, se você quer ser um cientista, você tem que conversar com gente de ciência. Você tem que procurar. Eu adoro frases, né? Se você é a melhor pessoa numa sala, você está no lugar errado. Você tem que procurar gente que sabe mais que você. E, e aí a decisão, na verdade, de para que caminho você vai para a medicina, vai ser, na verdade, aquela decisão assim: eu vou seguir esse caminho agora porque ele faz sentido ao que me faz bem, ao que me faz feliz, ao que eu quero, a quem eu sou, Perfeito. né? E aí, se no caminhar eu ver que Tem eu outro errei, sentido, né? que aquele sentido não era bem o que eu imaginava, eu sou livre para voltar e fazer outro caminho a hora que eu quiser. O que eu não posso é me ferir, me machucar, porque toda pessoa ferida vai ferir outros. Se eu estiver me ferindo, me obrigando a alguma coisa, eu vou ser uma pessoa ruim, eu vou maltratar os outros. E assim, não tenha medo de olhar para os outros e gostar do que o outro faz. É muito comum a gente ver pessoas criticando outras porque gostariam de estar naquele lugar. E aí, assim, terapia ajuda muito. Se você autoconhecimento é fantástico. Porque às vezes o que você critica no outro é exatamente o que você queria e acha que não pode, mas você pode. Se ele seguiu, ele tem 2 olhos, uma boca, um nariz, você também. Aí às vezes você não quer admitir para si mesmo que gosta daquilo. Mas por que você não pode admitir? Então, investiga os seus porquês. Não tenha medo de falar a verdade para si próprio. Então, eu muitas vezes eu olhava para as pessoas que eu admirava e falava assim: poxa, que legal aquilo. Mas fulano tá. Até que eu vi, eu falei: não, toda vez que uma coisa te incomodar, dê atenção para aquilo. Eu começava a ver que coisas que me incomodavam eram coisas que eu admirava e não tinha coragem de fazer. E aí, bom, vim morar no Maranhão. Pode falar das histórias tristes Nossa, também? pode falar tudo. Eu tô só. Quanto é que a senhora cobra pra terapia? Eu tava só absorvendo de olho fechado, assim. Então, Pode qual contar foi o tudo, pode abrir momento seu coração. mais libertador da minha vida? Onde eu larguei muito as coisas que eu. Os julgamentos, as críticas. Foi assim. Eu comecei a namorar no segundo período. A gente namorou durante 10 anos e um pouquinho. A gente ia fazer 11 anos de namoro. Em janeiro a gente se casou 24 de novembro. E ele queria muito sair de São Paulo, porque São Paulo é uma vida louca, né? E tudo. E ele queria morar de frente para o mar. Eu queria um apartamento com banheira. Eu falava pra ele, eu quero um dia ter uma banheira. E ele falou assim: eu quero morar de frente Então pro vamos só mar. juntar os sonhos. Eu assim, bora juntar esse sonho. E aí um colega dele convidou pra gente conhecer São Luís, a gente veio pra cá e conseguimos um dia um apartamento de frente pro mar com uma banheira. Eu falei: fantástico, temos a nossa vida. Queria ter filho. Tive que lutar muito pra ter filho. Eu fiz 5 fertilizações in vitro pra ter filho. Mas sempre pensando nisso. Eu quero, eu sei por que eu quero E aí, um dia ele falou pra mim assim: Rô, eu tô tão feliz.
A nossa vida tá perfeita. A gente tem a casa que a gente sonhou. A gente tem 2 filhos. E aí eu acabei engravidando do terceiro sem querer. A gente foi fazer um cruzeiro, voltei grávida. E foi nesse dia que ele falou isso, porque eu estava preocupada, terceiro filho, eu já estava com 40 anos. E ele falou assim: Poxa, eu tô tão feliz, a nossa vida é tão perfeita, a gente tá na casa que a gente sonhou, com 2 filhos, vai vir um terceiro, isso vai ser muito bacana. E eu falei: Era dia 8 de março, era dia da mulher, o dia que eu descobri que estava grávida. Aí, dia 1º de abril, ele saiu com uns amigos para viajar de helicóptero, que ele gostava muito desse negócio de helicóptero. O helicóptero caiu. De manhã, eu era a mulher mais feliz do mundo. Eu tinha um marido maravilhoso, com quem eu estava há 21 anos. Eu tinha 2 filhos, estava grávida esperando o terceiro. De noite, eu tinha perdido a minha vida. Eu me lembro de chegar na frente do espelho, assim, no banheiro, na hora que eu fiquei sabendo, e falar assim: tá começando aqui o primeiro dia do resto da minha vida. Porque aquela que eu tinha acabado. Perfeita, eu era uma mulher satisfeita com a minha profissão, com um casamento perfeito, que tinha chegado onde eu queria chegar. Eu estava, na verdade, eu tinha começado a fazer terapia porque eu queria descobrir para onde que eu ia, porque aonde eu queria chegar, eu tinha chegado. E eu sou muito prática, eu falo que eu sou muito estoica. O estoicismo, ele fala sobre isso, sobre você não é o que acontece com você, você é como você reage ao que acontece com você. Então eu sabia assim que tinha acontecido uma coisa muito ruim, mas que eu tinha que ter firmeza para sair daquilo ali. Assim, tem uma frase até do Winston Churchill que ele fala assim: quando você estiver no inferno, não pare. Se está muito ruim, você tem que continuar, você tem que. E aí, naquele momento, muita coisa na minha vida eu comecei a botar em xeque. Porque parece que a gente planeja e Deus ri. Você pode planejar a sua profissão, você pode planejar o que você quer ser, você pode planejar que caminho você seguir dentro da medicina, e daí a pouco tudo mudar. Você pode ficar doente. Você pode pegar um helicóptero, o helicóptero cair. Você pode estar no avião. Então, a gente planeja. A gente tem que planejar, a gente tem que se preocupar. Mas a gente tem que estar muito aberto As mudanças de as destino. mudanças. E assim, a única coisa, a única realidade, a única coisa que você tem poder é de como se comportar diante das coisas. Tá? Então, escolhi fazer ginecologia. Não tá dando certo. Como que eu vou me comportar frente a isso? Eu vou ficar ali sofrendo? Eu vou mudar? Mas para eu mudar, eu vou perder O que é um ano de vida, meu anjo? O que são 30 anos fazendo o que você não gosta? Pra você chegar lá na aposentadoria e falar: graças a Deus que me aposentei. Quando você tava correndo pra vida acabar, né? Tava E aí, com quando pressa. o Rodrigo morreu, eu a depressão, ela te faz uma coisa assim que é interessante. Ela te tira um pouco dos sentimentos. Você fala: você fica deprimido. Não, a pior depressão que eu tive foi quando eu estava sem sentimentos. Eu não sentia nem dor, nem tristeza, nem alegria. Anestesiada, né? Mas aquela anestesia me ensinou a Observar, talvez. Porque eu não queria falar uma palavra feia. Mas assim, a não importar com o julgamento. Sim. Quem é você para falar de mim? Você não sabe nada da minha dor. Então, isso não é para mim, é para você, é para qualquer um. Quem é qualquer um para falar da sua vida? Quem está vestido nela é você. Por mais que as pessoas achem que entendem, elas não entendem. Então, as pessoas falam: você é muito bom em cirurgia. Mas se você não quer, você não é obrigado a agradar ninguém. Mas meu pai, minha mãe, eles te O que o amam. pessoal vai Seu achar? pai e sua mãe só quer que você seja feliz e eles vão entender isso no futuro. Eles não. Por exemplo, meu pai e minha mãe não sabiam nada de medicina. Para o meu pai, eu fazendo medicina e sendo médico de família, nada contra o médico de família. Ou não fazendo Tem especialidade toda nenhuma. a importância. Mas assim, Sim. para ele, só de eu ter me formado médico era o topo. Eu fui fazer endovascular, meu pai nem sabe o que é endovascular. Sabe? Sim. Então, assim, ele quer que eu seja feliz. Quem gosta de você quer que você seja feliz.
E aí a gente volta na pergunta, o que te faz feliz? O que faz aquele quentinho? Eu tenho uma amiga que ela fala isso assim, o que faz o seu coração ficar quentinho mesmo quando tudo está se acabando? O mundo está acabando, o mundo tá tudo um caos, mas aquilo, você pega aquilo e fala, ai, isso aqui me acalma. Isso te faz feliz. Se você não sabe ainda, vai experimentando. Experimenta chocolate, experimenta café, experimenta pular de bungee jump, experimenta fazer cirurgia, experimenta fazer clínica. Experimenta. Porque você nunca perde. Ah, eu fiz 1 ano de clínica. Você não perdeu. Você aprendeu 1 ano de clínica. Sim. Você vai ser um cirurgião que sabe mais clínica. Ou teve vivências, experiências que talvez nem te agreguem tanto na técnica, mas a maturidade de vida mesmo, de relação médico-paciente. Passei muito tempo acompanhando endócrino. Sim. Hoje eu trabalho com pé diabético. Sim, conectou. Eu sou uma vascular que sabe muito de endócrino. Eu gostava disso. Então, assim, eu não vejo nada como perda de tempo. Eu acho que tudo é aprendizado. Sim. E quando eu descobri que eu não precisava estar atrelada ao julgamento dos outros, eu me abri para esse mundo digital. Eu me abri. Então, por exemplo, ele morreu, o primeiro ano foi bem complicado, eu estava grávida, aí veio a gestação, depois o bebê pequeno. E depois veio uma sensação de assim, poxa, minha vida tá muito ruim. Tava muito difícil. O que eu vou fazer para melhorar? E aí eu caí numa situação que eu falava assim, que talvez seja de muitas mulheres por aí. Até a faculdade eu fiz o que meu pai queria. Depois de um tempo eu fiz o que meu marido queria. E agora eu tinha liberdade de fazer o que eu quisesse. Mas o que é que eu queria? Eu não sabia. A mulher, ela nasce, a mulher da minha idade, né? Que a gente veio de uma geração de mães que não trabalharam fora e que eram muito preocupadas com isso. Minha filha tem que trabalhar, tem que ter o próprio dinheiro. E foi muito importante, porque meu marido morreu e eu fui capaz de continuar. Trabalho muito, mas eu fui capaz de continuar. Imagina se eu não trabalhasse, né? Mas a gente veio dessa geração de mulheres que tinham que trabalhar, que foram ter filhos tarde. Tá bom, mas será que é só isso? Quer dizer que você tem que casar, ter filho, ter um emprego? Onde é que fica sonho? Onde é que fica realização? Onde é que fica o que você gosta de fazer, o que você quer fazer? Então, nesse momento, isso tudo veio em xeque para mim. E foi a hora que eu falei assim, ele me ensinou isso, né? O Rodrigo me ensinou isso, que tudo tem um lado bom e um lado ruim. E eu olhava para aquela situação toda de ter ficado viúva, grávida e coisa, eu falei assim, mas qual a situação boa disso? O que pode ter de bom numa situação dessa? E aí eu acho que eu descobri que era isso. Eu me senti livre para escrever a nova vida, né? Para escrever. Eu falei assim, ó, eu tenho um capítulo em branco, que já que eu não posso mudar o que aconteceu, porque se fosse minha escolha, eu traria ele de volta. Nunca teria acontecido aquilo. Mas uma vez que eu não... Que é o estoicismo, né? Uma vez que eu não posso mudar o que aconteceu, como que eu vou fazer para me reescrever agora? E aí eu comecei a ver coisas que eu gostava, mas que eu tinha medo de fazer pelo julgamento dos outros. Falei, caramba, ninguém tá aqui do meu lado na hora que eu tô passando dor, na hora que eu... Dor que eu falo assim, às vezes a pessoa forte, a gente tá sendo forte ali na frente, mas no nosso dia a dia a gente sofre. Todo mundo tem seus momentos de sofrimento. Eu falei, na hora que eu tô na dor, eu tô sozinha. Então, se não vem para pagar boleto, não vai vir para falar nada, não. E aí eu falei assim, eu tinha muita vontade de montar uma clínica, eu tinha muita vontade de cuidar de pé diabético. Quando eu estava em São Paulo, eu estava enveredando para endovascular. Sim. Dr. Felipe é um grande médico lá em endovascular. Uhum. E ele foi uma pessoa que eu via ele trabalhar, achava muito bonito. Dr. Marcelo Calil, sou doida por eles. Dr. Zeca, é tão bom lembrar disso tudo. E aí, eu estava me enveredando para isso. Quando eu cheguei no Maranhão, eu falei, bom, endovascular aqui para mim não vai ser tão fácil. Uma, por ser mulher, chegando na endovascular, não tinha outras mulheres aqui fazendo endovascular. A endovascular era muito fechada, já tinha bons cirurgiões de endovascular aqui, então era muito difícil entrar. Sim. Meu primeiro emprego foi no Socorrão 2, e aí eu comecei a ver o pé diabético meio largado, aquela coisa assim, não tinha ninguém que fazia. E eu comecei a ler e falei assim, poxa, a diabetes só aumenta. Os remédios de diabetes vêm melhorando, mas quanto mais as pessoas tratam o diabetes, menos elas morrem, mas mais elas têm chance de complicar.
E aí eu comecei a ver muito, eu falei, peraí, diabetes vascular, no mesmo lugar. Uma coisa, e eu sempre fui muito assim, de gostar de resolver problema. Onde é que eu vou que tem um problema que eu posso ajudar, que eu posso resolver? E eu trabalho com pé diabético, eu cheguei aqui em 2009, desde essa época. E eu fui me fascinando pelo pé diabético. Quando o Rodrigo morreu, eu estava trabalhando na Santa Casa com pé diabético e aquilo era como um bálsamo para mim, porque eu ia para lá às vezes domingo, passava o dia inteiro lá e conversava com os pacientes e eu via que eu não era a única a estar sofrendo. Às vezes eu brinco que se você tem 40 anos e ainda não passou por uma situação difícil, ou lamento. Porque todo mundo passa por um divórcio, passa por uma doença de um parente que ama, passa por sair de casa, igual você falou, né? Para mim não foi difícil sair de casa, mas para algumas pessoas é. Sim. E a gente não precisa sentir vergonha porque o meu difícil é diferente do seu. Tá? Tudo na vida tem difícil e tem bom. Então tem a parte boa e a parte ruim. Você tem que gostar muito da boa para superar a ruim. Então não tem vida fácil. Tem um livro que o cara fala, escolha o seu difícil. Você pode escolher o difícil da dieta ou o difícil de ficar gordo. Tudo Sim. tem um lado difícil, né? E quando eu cheguei e me recebeu de pé diabético, eu comecei a me apaixonar por aquilo. E eu tinha o sonho de montar uma clínica. Quando o Rodrigo morreu, quer dizer, o pior momento para eu fazer isso, né? Montar uma clínica. Empreender. Eu tinha uma filha pequena, mas empreender um pouco disso. Não tem um momento certo. O melhor momento foi ontem. O segundo melhor momento é agora. Sim. E aí eu fui na dona de um hospital e ela me deixou usar um pedaço do hospital dela para começar a clínica lá. E graças a Deus vem desenvolvendo. Hoje todo mundo fala de ferida. Sim. Mas eu pensava nisso há muito tempo atrás. Quando não era moda. Quando ainda não era moda, era só um problema. Mas tudo que é problema hoje vai virar moda depois. Sim. E eu acho que a medicina, como meu pai falava, né, tem muito disso. Quando você estiver escolhendo o teu caminho na medicina, é fundamental você ver onde você se sente bem. E a faculdade te dá essa chance de passar por todas as especialidades, né? Sim. Tem aquela que você acorda de manhã para ir para lá e você fala assim, que bom. E tem aquela que você olha no relógio o tempo todo para ver se está acabando para ir embora. A que você olhar no relógio o tempo todo não me parece esse assunto, por mais que ela dê dinheiro. Porque o que dá dinheiro é gostar do que faz, é você suportar ficar lá mais tempo do que os outros. Que aí tu consegue aperfeiçoar, né? Consegue dar Você constância. já viu o Bernardinho falando sobre a seleção de vôlei? Ele falava assim que ele botava o povo para treinar, tinha que chegar antes da hora, fazer todo grande cara em qualquer coisa, ele chega antes da hora, ele faz mais do que todo mundo. Mas ele não faz isso porque ele é melhor do que ninguém, é porque ele curte, né? Ele gosta. pede o peixe para nadar, que ele vai nadar, mas não pede o peixe para subir na árvore. Só que às vezes a gente insiste em fazer o que a gente acha bonito ou o que a gente acha que vai dar dinheiro. Sim. E não é que o dinheiro não traz felicidade, eu acho que o dinheiro ajuda bastante. Mas ele é uma consequência daquilo que você faz muito tempo. Porque o que você fizer muito tempo, você vai fazer bem. Então, quando pensar no que vai fazer, eu acho que tem que pensar assim, o que faz você feliz? Por que você está escolhendo aquilo? E ser honesto, assim, eu acho que o mais difícil às vezes é a gente ser honesto com a gente mesmo. Sim. E é libertador quando tu aceita o que a tua intuição tá dizendo. E nessas horas a terapia ajuda muito. Você ter um terapeuta que te mostre o que te faz bem. Às vezes tu tá se enganando, né? Tá botando isso debaixo do tapete, não, isso não te faz tão bem, não. Normalmente, o normal é isso. É você pegar aquilo que te machuca, que te faz sentir desconforto, botar debaixo do tapete para não ver. Então, é o que eu estava falando. Eu ia lá para Santa Casa para não pensar no meu luto, para não pensar nas perdas que eu tinha tido. E aí eu ficava lá com os pacientes, ficava vendo aqueles pés diabéticos, vendo todo mundo estava sofrendo. Eu falei, mas peraí, eu tenho que voltar para a terapia, entender as minhas perdas, entender por que a minha mãe se divorciou na mesma idade que eu fiquei viúva. E para mim, o divórcio da minha mãe foi uma dor muito grande. Então, quando eu fiquei viúva, aquela solidão
inicial, porque imagina, eu estava 21 anos com ele, a gente fazia faculdade junto, a gente fez residência, a gente trabalhava junto, os dois eram vasculares. Então, Eram primeiros namorados? foi meu primeiro namorado. Ele foi meu primeiro namorado, eu fui a primeira namorada dele. Namoramos 11 anos, ficamos casados 10. E é o que eu falo, eu fui no casamento até o último dia, até o dia que o padre mandou. Então, assim, foi uma vida que, quando eu olho para trás, eu falo assim, se você trocaria tudo isso para nunca ter sentido a dor que você sentiu? Não, eu amo ter passado por tudo isso. Foi uma história muito bonita. Foi um aprendizado enorme de ter sido tão amada, de ter amado tanto. E, e depois ficar sozinha. E entender aquilo tudo, e entender o que eu preciso ainda. Talvez a vida tenha um pouco disso, né? O que a gente precisa passar, o que você precisa aprender. E passar pelas dificuldades é isso. Quando você está escolhendo lá, mas se eu escolher isso, posso errar? Pode. E muitas vezes você vai errar. Mas o que você perde com o teu erro? Um ano. Um ano que você gastou ali aprendendo outra coisa. Um ano que você se entender. Você descobriu pelo menos o que você não gostava. Sim. Não é problema. Eu vou casar, eu vou fazer residência agora. O que te faz sentido? Ninguém pode te responder determinadas coisas. Você tem que aprender a fazer as perguntas corretas. E eu gosto muito, eu já falei isso para você e para Isabelle, né? Vocês foram muito importantes. E a residência, o contato com o jovem me alimenta a minha curiosidade, porque quando vocês chegam para mim, não, é só apertar o tal botão, abaixa tal aplicativo e não sei o quê. E eu falo, meu Deus, eu não sei nem o que é isso, mas vamos lá. Eu admito as minhas ignorâncias, né, para poder aprender com vocês. Isso é importante. Sim. A gente admitir ignorâncias, admitir que a gente não sabe tudo para ficar aberto para o que vem, né? E aí você, Isabelle, vocês são de uma geração de residentes que eu tô encantada. Acho que Luísa também vai ser assim, que vocês não pensam só no dinheiro, vocês não pensam só no trabalho, vocês conseguem ter uma dimensão de que o trabalho é uma parte da sua vida, ele não é a sua vida. Uma coisa que a minha geração não tem. A minha geração é a geração que, poxa, na minha residência eu trabalhava 100 horas por semana. E às vezes a gente quer que vocês façam isso também, e às vezes eu olho muito isso e falo, não, a gente tá errado. Não é que a gente tá errado, aquilo foi o certo para aquele momento. Muda, né, um pouco o celular chegou no final da minha faculdade. O celular durante a minha residência não tinha WhatsApp. Sim. O plantão era no BIP, né? E hoje você tem tanta facilidade que te economiza tempo que não faz sentido você não ter tempo para você, não ter tempo para se cuidar, não ter tempo para porque lembra que a gente conversou uma vez sobre a importância de se ter prazer, de você ter a hora de descanso, você ter as coisas que te fazem bem, para que você possa voltar. A medicina é estressante. Sim. Sabe? Eu tô vendo, meu pai tá internado, né? Tá bem, graças a Deus, fez uma cirurgia. Mas eu vi o lado do acompanhante, o lado de quem tá com o doente. Quando a gente tá ali do outro lado, é diferente de quando a gente tá... Para quem tá trabalhando é o dia a dia, mas para quem tá ali tá doente. E como que você vai falar... Tem muito hoje em dia de falar sobre saúde mental e sobre humanização do atendimento. Como se humaniza o atendimento do paciente se não for humanizado o trabalho de quem está na saúde? Sim. Por que você entra num avião que o piloto está cansado? O piloto trabalhou lá 40 horas. Tá agora, por que orgulhoso, o cara com 40 horas ele está orgulhoso de sair e vou lá operar? Né? Então, Parece assim, que é bonito falar que tava muito ocupado, né? Ontem foi correria, essa semana foi cheia. foi cheio, vira uma coisa... Ontem eu nem almocei, como se fosse como se aquilo força, te qualifica. né? Mas isso é uma coisa da minha geração. Sim. Tá? A gente foi criado para ser forte. A geração de vocês é uma geração que já vem buscando experiências boas, buscando qualidade de vida. Agora, a gente vai ter que encontrar um meio de encontrar um equilíbrio também. Você não pode querer achar que você não vai na residência. Ali é o momento de aprender. Sim. Vai ser um momento mais difícil, né? Mas
você precisa viver aquilo. Faz parte daquilo. Não pode perder a noção. Sim. Mas eu já vejo vocês mais coerentes, mais conscientes de ser responsável, ao mesmo tempo que Prioriza coisas além da medicina, né? não é aquela coisa que descansa sendo responsável. E aí vocês dois trouxeram para mim uma coisa que, depois que eu fiquei viúva, no primeiro momento eu me afastei da residência, eu adorava ensinar, adorava a parte didática da medicina. Sim. Eu me afastei completamente daquilo, porque eu acho que eu voltei para dentro, né, de mim. Não tinha força para transmitir, né, talvez. Pois não é, às vezes eu falava assim, uma pessoa critica você porque você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo, e a pessoa não sabe que para você levantar da cama foi muito difícil. A quantidade de pessoas deprimidas que eu vejo dentro do hospital hoje em dia, que eu percebo, ó, às vezes você vê uma pessoa brigando muito, você fala, ah, fulano tá mal educado. Um dos principais sintomas da depressão é a irritabilidade. E às vezes ele só tá cansado. Às vezes você tá com uma enfermeira ali, ela tá brigando com você, ela veio de outro plantão. Sim. Aquele cirurgião que tá brigando com você, ele trabalhou ontem, ele não teve tempo de dormir direito para descansar. E é difícil, no meio da agressão, tu tirar isso da frente e tentar entender e ter essa empatia, né? Deixa a agressão passar e fala, calma. Ele tá só machucado por isso. Passar pela depressão, por todos os momentos da depressão, me fez um pouco ter essa empatia com as pessoas. E entender assim, olha, Gabriel, o pior sentimento que eu senti na minha vida foi desesperança. Você pode ter a dor que for, mas se você tem esperança, isso é muito importante pra gente que é médico, de chegar pro paciente e não tirar a esperança dele. Ele pode ter o que for, mas a gente não é Deus para tirar a esperança dele. Porque quando o Rodrigo faleceu, quando uma pessoa morre, não tem esperança para ela voltar. Não tem como reverter aquilo. E essa desesperança foi o pior sentimento da minha vida. Porque era uma coisa que eu não tinha como mudar, eu não tinha como imaginar que vai ser diferente. Não. Eu fui depois encontrando formas de encontrar esperança em outras coisas. Mas aquele sentimento de não ter esperança é a pior coisa que você pode ter, porque você perde a chance de se levantar. E isso me fez olhar para os pacientes de uma forma diferente, de quando eu vou dizer que eu tenho que amputar uma perna, de quando ele tem uma doença muito grave. Me fez olhar para eles de uma forma diferente. E para os colegas também, de você ver um colega, porque não é diferente a dor de um divórcio, da dor de uma perda para um marido que morreu. Não é diferente uma dor de um pai. Cada um tem dor para uma coisa, mas a dor é a mesma coisa. Sim. Você me entende? Sim. O alvo, o motivo pode ser diferente, mas às vezes a intensidade do sofrimento pode ser a mesma, né? Não é porque você é meu residente que você não tem os seus problemas, que você não chega no hospital e deixa tudo em casa. Sim. Por mais que às vezes as pessoas queiram ensinar a gente a fazer isso, que isso deveria ser. Não é, a gente é ser humano. Sim. E como é que você vai ser carinhoso, ter paciência com um ser humano que está sofrendo, se você também está sofrendo e ninguém olha para isso? Eu me lembro que na pandemia, eu me assustei muito, porque você imagina, o Covid estava chegando, a gente não sabia bem o que era, Sim. né? E eu falei assim, meus filhos já não têm pai. Vocês perderam a mãe, como é que fica? Eu enlouqueci naquilo. E aí eu fui na psiquiatra, que já me acompanhava, ela me deu um atestado para eu me afastar das atividades do Covid. Sim. Eu cheguei lá, no dia que eu cheguei lá com o atestado, tava na minha bolsa. Tinha uma pilha de atestado desse tamanho em cima da mesa da direção. Eu senti tanta vergonha que eu nunca entreguei o atestado. Falei, vamos ter que suportar isso aqui. Eu pedi ajuda, eles me botaram numa UTI que não era exatamente a UTI Covid, eu fiquei na outra UTI, mas eu ia ter que enfrentar Mas foi aquilo. pra linha de frente, né? Tivemos que trabalhar ali. Então, assim, a medicina bota a gente em momentos muito desafiadores. A gente tem que saber cuidar da gente também. Sim. Saber cuidar da nossa cabeça, saber por que você tá ali, mais uma vez. As nossas ações nada mais é do que consequência ou transmissão do que a gente tá cheio, né? Então, não é impossível ser uma pessoa
empática, carinhosa, leve, e tu por dentro tu tá irritado e tá a 1000 por hora. Só se alguém tiver uma habilidade muito grande de ser um baita ator, de É. fazer isso, mas a gente no dia a dia. E às vezes você nem sabe Nossa, que está lidando com um problema, né? Você às vezes está sim. se negando. Às vezes de forma inconsciente colocou embaixo do tapete. Nem sabe que colocou embaixo do tapete. Uma vez eu falei para uma amiga, ela falou assim, Roberto, você tem que fazer terapia. Porque eu lutei um pouquinho para voltar para terapia. E eu falei, não quero pagar terapeuta, não. Isso aí é uma prostituição de amigo. É você pagar uma pessoa para ser tua amiga. Não quero. Ela falou assim, mas coitado do teu amigo. Ele não é obrigado a aguentar todas as suas lamentações, né? Não. É. Aí, Caiu assim, a- ela caiu a falou ficha. na brincadeira, mas eu falei assim, ela tem razão. Coitado do Realmente. amigo. Se você só despejar teus problemas no Se a amigo, cada saída de amigo for uma terapia, o amigo vai ficar desgastado, não vai querer sair mais. não quer mais sair contigo. E aí, assim, eu falo sempre, a terapia é uma coisa que autoconhecimento é fantástico. Para qualquer coisa essencial. na vida. É. Pra qualquer coisa. Ler. Porque às vezes você fala assim, mas as 5 pessoas que eu convivo são essas aqui, eu não posso escolher. Livro, gente, livro, você Conhece convive com pessoas. intimamente a cabeça de quem tá falando contigo ali, né? YouTube, hoje em dia, YouTube tem. Muita gente fala assim, essas telas, não sei o quê. Pra mim, tela é só uma ferramenta. Quem diz como ela vai funcionar é você. Eu descobri pessoas no YouTube, a gente estava conversando há pouco tempo do Rogério. Eu pedi muito para vir aqui, né? Agora eu vou começar a mandar e-mail pro Rogério Vilela. Vai dar Assim, certo. Rogério Vilela pode me chamar, tá? Vou no seu podcast. Não sou tão inteligente assim, mas, né? É modéstia dela, Rogério, pode chamar. Então, assim, você tem que continuar e tem que ir fazendo o que gosta e Sim. Acho que vai descobrindo sem vergonha de fazer o que quer. Quem quiser falar, que fale. Outra coisa que eu sempre falava, vai falar isso, né? O tempo que tá gastando falando de mim, devia estar gastando fazendo as coisas que você gosta. Porque eu evito gastar tempo falando dos outros, porque é um tempo que eu podia estar fazendo alguma coisa para mim, que eu podia estar pensando na minha vida. Então, assim, vamos gastar tempo falando da vida da gente. Agora, se fulano fez uma coisa que me incomodou, por que me incomodou? Será que eu quero fazer aquilo e não posso? Será que eu estou julgando a pessoa por algum motivo? sim, criou uma ressonância ali. Incomodou, tem coisa ali. Vai lá tem para que ser terapia. interpretado. Leva para terapia. Sim, é verdade. Doutora Roberta, a intenção do podcast é em conhecer o seu caminho para ajudar as pessoas a escolherem o seu também. Deu para entender aonde a senhora chegou. Tinha muito mais coisa para a gente conversar em relação à sua prática atual, aos empreendimentos, ao mundo do pé diabético. Isso aí poderia ficar tranquilamente para um segundo episódio. Mas tem uma frase muito marcante que diz o seguinte: quem só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Então hoje fugir da medicina foi fundamental para a gente se restaurar e fazer uma boa medicina. Sabe por quê, Gabriel? Na hora de você escolher seu caminho na medicina, o foco não é a medicina. O foco é você. O foco é a gente. A medicina é um instrumento para cuidar de gente. Então, se você quer seu caminho nela, você não tem que entender de medicina, você tem que ter de gente. Entender de você e de quem você vai cuidar. A medicina é só a ferramenta, né? Ela é só a ferramenta. Ela é só o caminho. É só o caminho. Para uma gente chegar até outra gente e impactar aquela pessoa. Assim como existem vários outros caminhos. Engenharia, tecnologia, inteligência artificial, outras ferramentas que a pessoa pode impactar a vida do próximo. Como a gente precisa na medicina, que é tão tradicional, começar a buscar, a gente conversou isso hoje, antes de começar aqui, né? Sobre o learning machine, como que essa inteligência artificial vai impactar a nossa vida na medicina, nós médicos, as ressonâncias sendo laudadas por inteligência artificial. Como é que isso vai impactar? Onde é que entra a inteligência artificial numa coisa que é tão de gente? Sim. A medicina é uma coisa tão humana, né? De quem pratica, de quem sofre o atendimento. Onde que a inteligência artificial entra nisso? Será que ela é capaz de substituir o teu olhar, o teu carinho? Porque ela pode laudar a ressonância, mas ela pode ser bacana com você na hora de te dar um diagnóstico de câncer? Sim.
Essa semana, umas 2 semanas atrás que passou, eu até chamei o pessoal da vascular que a gente tinha que começar a pensar mais sobre as técnicas de dar notícias difíceis, né? Será que a gente está falando com as pessoas sobre amputação da forma que está correta? Para a gente é o nosso dia a dia, mas para eles é a perna. Era da vida toda. É o momento difícil deles. Para o cirurgião pode ser só mais uma cirurgia daquele mapa cirúrgico inteiro, né? Mas para Então, ele... assim, na hora de você escolher o caminho, o foco é você e as pessoas que você vai impactar. Sim. Como que você... o que você tem de especial que nenhum dos outros 7 bilhões de habitantes da Terra tem, que precisa estar lá na medicina? Olha o que você trouxe pra gente. Você, Gabriel. Além daquelas filas de pessoas procurando. Eu falo Gabriel, ele não é Gabriel à toa, ele é um anjinho mesmo, né? A gente tá lá, aparece uma fila de gente, ele atende todo mundo super tranquilo. Mas assim, além desse teu lado todo humano, olha o que você trouxe. Você trouxe o podcast para dentro da vascular, você trouxe o Medicurso, você trouxe a questão das camisas. Eu uma vez estava andando dentro do hospital com a Isa, e a Isa filmando os desenhos na enfermaria das crianças. Fiquei olhando aquela menina do cabelinho vermelho fazendo aquilo. Eu falei, que lindo, que lindo. Essa humanidade, vocês trouxeram muita humanidade para vascular, vocês me trouxeram de volta, porque foi isso que eu estava falando, né? Eu tinha deixado de atuar com isso e você e a Isabela me puxaram, me rasgaram de volta. Eu voltei a querer fazer cirurgias grandes, eu voltei a querer trabalhar com trabalhos, eu voltei... Essa humanidade de vocês, isso é próprio de vocês, né? O que aquela pessoa, o que você que está aí hoje ouvindo, onde é que você é especial? Onde é que tem aquela coisa que a pessoa te fala assim, não é uma, várias pessoas te falam, poxa, você é bom nisso. E você está insistindo em não querer ir naquele ponto. Você fala assim, parece que a vida tá me falando, mas eu não quero, deixa de ser teimoso. Né? É. Foi uma terapia pra mim, seu papo. Terapia de graça. Mas é a mais pura verdade. E às vezes é isso, a gente pode não reconhecer, às vezes, alguns sinais, mas as pessoas estão dando a dica. A gente As reconhece. isso a gente reconhece. A gente luta contra. Porque às vezes se importa muito com a opinião dos outros, de que tem que seguir o caminho do trilho já bem estabelecido. Eu vou te dizer no pé diabético, a gente tem que tentar terminando, né? Mas assim, Uhum. no pé diabético. O pé diabético não é uma doença que dá status. Ela não é uma doença que dá dinheiro. Mas eu gostava daquilo. E só quando eu venci todos os limites de julgamento, de gostar daquilo, de admitir que eu gostava, foi que eu fui criar a Curative, que eu criei uma... Poxa, eu desenvolvi a primeira clínica de curativos de São Luís. Sozinha. Sozinha não, muita gente ajuda e tudo, mas eu comecei aquilo sozinha. Sim. Porque eu parei de lutar contra, o pé diabético, isso não dá dinheiro, isso não sei o quê, isso vai me tomar muito tempo, não é bonito. Mas era o que eu queria fazer. A gente sabe o que a gente quer. Mas assim, mas eu já sou mulher. Ninguém vai me admirar, porque o bonito é a endovascular, o bonito é a cirurgia arterial. Né? Ninguém vai me admirar se eu for uma médica que trabalha com pé diabético. Eu vou trabalhar com estética, com as varizes. Né? É. E eu acho que passa por isso. Normalmente eu vejo as pessoas sabendo o que elas sabem fazer bem. Elas só não estão fazendo aquilo porque elas ainda não admitiram para elas mesmas que aquilo pode ser bom. Sim. É isso mesmo. Pois é isso. Doutora Roberta, foi maravilhoso. Foi perfeito. Acho que eu só aprendi, só ouvi, só absorvi. Obrigada. Não sou eu. Acredito que a galera de casa também deve estar impactado com a sua história de vida, com as suas renascimentos, né? Ao longo da vida, um renascimento das suas duas vidas, que sem dúvida evoluiu a senhora absurdamente e impacta todo mundo. Com o seu jeito, com as suas reflexões. Todo mundo que está ao redor também sente isso. Por isso que eu falo para a senhora, é tão bom botar cirurgia terça,
Porque, para que vocês estão em casa, terça é isso. A gente opera nessa vibe. Então, se quiser viver isso toda semana, tem que fazer cirurgia vascular no Hospital HU. Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Coloca lá no Enari. Aí vai ter isso toda semana, de graça. Todo dia vamos fazer terapia. De graça não, vai pagar um pouquinho dando trabalho. dando gás. Mas isso é revigorante. Renova a gente, tira a gente do além da medicina, tira a gente do quem só sabe medicina, nem de medicina sabe, né? Então, é fundamental. Sim, eu só queria agradecer do fundo do coração. Eu que agradeço por você ter me dado. É verdade, assim, quando eu te pedia para vir aqui, eu queria viver essa esperança do podcast, como isso funciona, porque para mim é uma novidade, né? Sim. Eu sou de uma geração que não viveu Sim. o digital. Então, eu queria viver isso aqui, saber como é estar aqui, saber como é falar aqui, se eu ia conseguir ou não, se eu ia me sentir bem ou não. É uma forma da gente experimentar. E a gente tinha uma vez, Eleanor Roosevelt disse assim que a gente só envelhece quando a gente deixa os lamentos substituírem os sonhos. Quando você gasta o seu tempo, em vez de gastar seu tempo sonhando, você fica se lamentando. Então a gente tem que experimentar. E você me mostrou assim, ó, tem essa possibilidade. E por isso que eu brincava que eu queria vir, mas eu queria vir mesmo. E fiquei muito feliz de estar aqui, muito obrigada. Por me permitir experimentar isso, pelas nossas conversas lá na residência, por trazer para mim esse mundo jovem de vocês. Isso não me deixa envelhecer. E a gente conversava tanto sobre o podcast que na segunda temporada, um dos diferenciais partiu da sua ideia, do seu coração, que é nada mais, nada menos do que uma lembrança do podcast. Para dar o selo de que realmente vivenciou a experiência, de que foi. Olha então tá só. aí, ó. Aqui, ó. Caminhos da Medicina e atrás eu fui. Finalmente! Finalmente! Me deixaram vir. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Como a gente aprendeu pra caramba nesse podcast. Então se gostou, deixa o like, deixa um comentário. Se quiser sugestão de outros temas, outras especialidades, só colocar aí também nos comentários. Lembrando que agora a gente tem uma comunidade Caminhos da Medicina. A gente vai deixar o link aqui na descrição. Então basta clicar lá, que lá a gente vai disponibilizar insights, conteúdos e mais reflexões, cortes da doutora Roberta aqui que foram riquíssimos para poder impactar a sua vida e para poder te ajudar a encontrar seu caminho na medicina. Posso dizer só mais uma coisa? Pode. Quantos likes é um número de likes que você nunca teve? Eita, agora eu nunca guardei esse valor. Ah, não acredito. Eu não sou tão apegado aos likes. Aos likes. Depende, tem vídeo de ensino que eu fiz que deu muito. O que é muito like? Eu também não sei. Pro meu, acho que tem uma audiência muito mais específica. Acho que 500 likes, 1000 seria likes, muito no YouTube. 1000 é muito? É. Então tá. Se der 1000 likes, eu vou fazer o podcast, que eu falei pra você, né? Que ele falei pra ele que se ele não me trouxesse aqui, eu ia inventar um podcast concorrente pra concorrer com o dele. Se der 1000 likes, eu vou inventar o meu próprio podcast. Pronto. Que agora eu vim. E aí vai ser não só medicina. Vai ser de tudo. De tudo. Sobre vida, sobre... mulher, vida, questões e... Pronto. Então, gente, vai ser sobre gente. Então corre pra pensar no nome, porque então, já... Tá. Se der 1000 likes, você me avisa. Avisa. Que aí a gente vai voltar. É isso. E aí você vai ser meu convidado. Pronto. Muito mais rápido do que eu fui aqui, tá? Você vai ser convidado da primeira temporada. Ah, é? O primeiro convidado. Abertura. Vamos falar sobre empreendedorismo no digital. No digital. Pronto. Tá bom? É isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.